Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia. Eu sou o Carlos Henrique. Nós somos casados há 2 anos, quase 3. E nós temos 2 filhos, um já no céu e a Heloísa, que tá aqui com a gente. A Heloísa que tem 11 meses. E nós fomos convidados a falar um pouquinho sobre a Chiara, essa moça aqui da foto. Chiara Corbella Petrillo, que foi uma jovem italiana, foi esposa, mãe. E em tudo ela buscou agradar a Deus. Ela, mesmo nas dificuldades, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as dificuldades da vida dela, ela se manteve fiel, né? Em tudo ela se manteve fiel e é um exemplo da busca pela santidade do nosso tempo, né? No ordinário, no seio de uma família. Chiara, ela fazia parte da renovação carismática católica e em uma peregrinação que ela fez a Medjugorje, ela conheceu o Enrico, que, né, se tornaria o esposo dela. Eles namoraram, casaram, mas durante o namoro eles fizeram uma experiência muito bonita com os franciscanos lá em Assis, na Itália. E a partir daquele momento eles foram impulsionados a se decidirem inteiramente, né, totalmente a Deus. Eles deixaram para trás tudo aquilo que os afastava de Deus, tudo aquilo que no namoro fazia mal a eles, né, um ao outro, e eles se abandonaram inteiramente no Senhor e se casaram então em 2008, em setembro de 2008. E aqui a gente vê, né, como é uma história realmente atual, uma história do nosso tempo, pessoas que viveram, né, Chiara, ela viveu no mesmo tempo que nós vivemos hoje, né? Então, como católicos também eles eram abertos à vida. E a gente vai falar um pouquinho então sobre como é que foi, né, esses primeiros tempos de casamento e no que culminou a história dela. Então, logo depois que eles casaram, eles tiveram a graça da primeira filha, né, que era Maria Grazia Letícia. E durante a gravidez ela descobriu então que a menina ela possuía uma malformação, ela não tinha cérebro. Os médicos então orientaram ela a abortar a criança, mas eles resolveram por levar a gestação até o fim, né? Quando a menina nasceu, então ela realmente tinha, né, a malformação, foi batizada e um tempo depois ela faleceu. Ela acabou vivendo por meia hora, né? Mas foi uma vida. Eles acompanharam ela até que ela retornasse a Deus, né? Até que ela fosse para o céu. Tirou então ela da não existência para a eternidade, né? Então, alguns meses depois, depois da passagem, né, da Maria, eles tiveram então a notícia do segundo filho, né? Só que eles receberam também a notícia de que ele tinha uma má formação nos membros inferiores. E de novo os médicos então a orientaram a abortar, porque a criança não iria sobreviver muito tempo, mas eles, como sabiam da importância e da grande preciosidade que eles tinham, eles acabaram então por decidindo levar a gestação até o fim, E né? as 2 gestações elas foram, né, adiante, as crianças faleceram depois de nascer. E foram 2 gestações com partos naturais, então as crianças vieram no tempo delas, né, não vieram antes. Então ela, por 9 meses, acompanhou as 2 crianças, eles, né, tanto a Chiara quanto o Henrico, eles acompanharam eles até que eles retornassem a Deus. Então o segundo filho era o David Giovanni. Então nasceu, foi batizado e foi para a eternidade, né? Eles então fizeram até exames para ver compatibilidade de genes e coisa e não tinha nada, né? Eles eram normais, não possuíam nada que explicasse esses fatos, né? Então engravidaram pela terceira vez e dessa vez então era um menino saudável, né? O Francesco, né? E no quinto mês de gravidez, a Chiara descobriu então que ela então estava com uma doença, um câncer na língua, né? O tratamento então, né, de quimioterapia incumbiria na possível morte da criança, né? Então a Chiara optou por não se tratar até o fim da gravidez, né? E aqui a gente até, se preparando, a gente viu um vídeo do Padre Paulo Ricardo sobre a vida de Chiara. E ele conta nesse vídeo, né, que não seria, dentro da moral católica, não seria errado ela buscar o tratamento. Ela estaria buscando tratamento, né, para se tratar, mas em momento algum, né, como forma de culminar na morte do filho dela. Mas como ela sabia que isso poderia acontecer, ela optou pela vida do filho, né? Ela esqueceu de si e se abandonou, né, em Deus pelo filho, por essa nova vida que
havia sido gerada. Então ela optou por não prosseguir com o tratamento até que a criança nascesse, né? Então ela passou, né, por uma cirurgia, né, e depois acabou tendo que partir para a quimioterapia e foi onde ela optou por não fazer, né. Então depois do nascimento de Francesco, um menino saudável, muito bonito, ela inicia o seu tratamento, só que é tarde demais, né? E acaba então sendo diagnosticada como uma doente terminal. Ela até, nós vamos ver aqui, a gente, né, vendo a foto dela, a gente vê que nas últimas fotos ela estava sempre com uma gola um pouco mais alta, ela passou por diversos tratamentos, ela teve que fazer cirurgia, enfim, e ela tem uma cicatriz bem grande aqui, né? E ela, claro, escondia, mas ela nunca escondia o sorriso no rosto dela, né? A gente pode ver em diversas fotos. Ela conheceu, né, o Francesco, ela, se eu não me engano, ela, né, viveu o primeiro ano dele, mas depois, então, né, tendo sido considerada como doente terminal, ela viveu os últimos momentos e se abandonou em Deus, né? Ela sabia que iria para a eternidade, ela acreditava na vida eterna, né? Então, ela se preparou muito bem. E a gente, lendo sobre a vida dela, né, a gente soube que ela teve, com a graça de Deus, o acompanhamento de um padre nos últimos momentos de vida dela. Ela pôde celebrar a Santa Missa e participar da celebração, né, da Santa Missa. E depois disso ela faleceu, né? Com aqueles a quem ela amava, com a família dela, né, com os entes queridos e com um padre que a acompanhou, né, durante esses últimos momentos de vida. Então ela faleceu aos 20 anos de idade em 2012. 28, desculpa. 28 anos de idade. E é uma história muito bonita, né, repleta de detalhes. Claro, se a gente fosse trazer todos os detalhes aqui, esse vídeo ficaria longo, né? E por isso a gente quer convidar vocês a se aprofundarem um pouquinho mais na vida dela, né? A gente contou, né, bem por cima, assim, alguns detalhes. Mas se aprofundar um pouquinho mais na vida dela, a gente tem até 2 livros para indicar, que é Nascemos e Jamais Morreremos, que é um livro com a biografia dela, né, que conta toda a história dela, e também o Pequenos Passos Possíveis, que traz o testemunho de pessoas que foram próximas a ela, né, desde a irmã dela, que conta um pouquinho sobre a infância dela, depois, né, o Henrico, que é o esposo dela, amigos próximos, né, e o padre, né, que os acompanhava, que era o diretor espiritual dela e do esposo também. Até os últimos momentos. Na verdade, esse livro reúne testemunhos, né, de um evento que aconteceu, que eles organizaram, para falar, né, e difundir a história dela, que, né, é uma história tão bonita e que merece ser conhecida por muitos, né? Para que a gente possa ver também que a santidade é possível no nosso cotidiano, né, nos nossos tempos. A gente, né, quer trazer um pouquinho agora para finalizar 2 pensamentos de Chiara, que são exatamente os títulos dos livros que a gente acabou de indicar. O Nascemos e Jamais Morreremos, né, que é uma frase que eles tomaram para si a partir da primeira gestação, né, uma frase que o esposo da Chiara trouxe, ele ouviu de um padre, se eu não me engano, e trouxe para eles, assim, no momento que descobriram, né, na primeira gestação, que a filha delas não viveria por muito tempo, né, se nascesse não viveria por muito tempo, que é Nascemos e Jamais Morreremos, né, que traz a ideia de que a partir do momento que há a concepção, né, a gente passa da não existência para a existência e a partir daí a gente vive para sempre, né? A gente morre para esse mundo, morre para esse corpo, mas a gente vai para a eternidade. Então esse é um dos pensamentos que Chiara sempre teve e um segundo pensamento que também é muito bonito, que é dos pequenos passos possíveis, né? Que a gente traz muito para a nossa vida depois de que a gente conheceu Chiara, conheceu a história dela, que é tornar-se fiel a cada dia, em tudo aquilo que é preciso enfrentar, né, no meu ordinário, nos meus afazeres, no meu trabalho, né, na minha casa, no meu casamento, com os meus filhos, fazer aquilo que precisa ser feito e devagarinho, constantemente, né, não querer abraçar o mundo também, mas devagarinho ser fiel em tudo aquilo que precisa ser feito, em tudo aquilo que Deus nos pede, né, então são 2 pensamentos que Chiara trouxe, né, durante a vida dela e que a gente quis compartilhar então com vocês. Mas, claro, né, se aprofundem na vida dela, na história dela, da família dela, que é muito bonita, né? Com toda essa história de vida, hoje Chiara está em processo de beatificação pela igreja.
Mais uma vez, então, a gente convida vocês a se aprofundarem na história dela. E a gente agradece esse tempinho, né, que vocês dispuseram para ver esse vídeo, para conhecer um pouquinho sobre Kiara. Então tá. Muito obrigado. Até mais. Até mais. Tchau.